Mais uma noite juntos aí, chegando à aula 5 do nosso curso, Desprendimento Espiritual. Aula 5, falando sobre fenômenos parapsíquicos. Boa noite, pessoal. Essa aula é importante, hein? Então, vamos lá. Falamos na última aula sobre estados alterados da consciência, e as pessoas às vezes confundem fenômenos com estados alterados da consciência. É óbvio que alguns acontecem ou ocorrem em decorrência de um estado alterado da consciência, tá? Mas não é a mesma coisa. Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai falar, e aí é bom a gente ressaltar para vocês, a gente selecionou alguns fenômenos, porque são inúmeros os fenômenos, né? E quais que a gente selecionou? Aqueles que têm mais a ver com a projeção lúcida, ou com desprendimento espiritual, ou seja, aqueles que acontecem mais rotineiramente com esse estado alterado da consciência, que também pode ser considerado um fenômeno que é a projeção, certo? Certo. Então a gente não vai falar de todos os fenômenos. A gente selecionou alguns e a gente começa com a clarividência extrafísica, que é a percepção visual além do físico, ou seja, a gente está vendo além da nossa dimensão. Então, no passado, os antigos falavam, é você olhar com os olhos da alma, por exemplo. Você pode ver as energias das pessoas, as auras, as energias que estão no ambiente, né? Desencarnados ou descelmados ou projetores e etc. Também, quando projetados, elas nos permitem ver auras, psicosferas, cordão de prata, objetos e etc. E, principalmente, independe de a gente ser clarividente quando está acordado, ou seja, quando estamos na vigília física ordinária. Então, o que é importante na clarividência? A clarividência, você tem muitos estudiosos, muitos pesquisadores que trabalham com ela, tanto no cunho científico quanto no cunho religioso ou filosófico ou de filosofias de vida. Mas o mais importante é que a clarividência é aquela capacidade de a gente ver com os nossos olhos, sejam do corpo físico, seja do corpo psicossomático ou perispiritual, além do alcance. Ou seja, além daquela rotina. Por isso que ele bota aí e ele deixa bem claro que independe de a gente ser clarividente. Então, muitas das vezes, a pessoa é até clarividente no plano físico, com seu soma, consegue enxergar a aura de uma pessoa, consegue ver uma energia no ambiente não adequado, e quando sai do corpo em projeção, é uma, entre aspas, cega extrafísica, ou seja, não consegue enxergar nada, porque ela está no condicionamento do corpo físico. Vou falar de uma forma melhor, e depois a Jaque fala do jeito dela, que eu acho que fica mais fácil também às vezes. Ela está tão condicionada pela capacidade de clarividência do plano espiritual, do plano extrafísico, com os olhos somáticos, ou seja, com os olhos do corpo físico, e quando ela deixa o corpo físico no sofá ou na cama, ela não consegue olhar com os olhos do perispírito ou do psicossoma. Então ela não vê nada. Sai do corpo e não vê nada. Até ouve, mas não vê. Então, tudo está ligado à palavra condicionamento. Seja lá, seja aqui. Então, a clarividência é algo que nós temos que exercitar, malhar, como tudo que a gente tem falado até aqui. Mas, principalmente, ter o destemor, perder o medo de olhar e de ver. Eu sou uma prova viva disso. Não sei se você já quer falar alguma coisa, e depois até eu conto a minha experiência pessoal com clarividência. A gente, pelo título, a gente está estudando o quê? Clarividência extrafísica. Isso. Porque a gente parte do princípio que projetou e está vendo tudo. Isso. Então, a clarividência extrafísica ela é um fenômeno. Ela poderá acontecer ou não. Na maior parte dos casos, ela acontece, mas ela também pode ser 100% ou não, ser 50%, ser 20%.
tem gente que diz que só viu a metade do corpo, tem gente que diz que só viu um certo objeto, não viu mais nada, o que não quer dizer que aquele local não estivesse várias consciências ali que pudessem ser vistas, só que a pessoa não viu, só viu um determinado objeto. Então, o que a gente está trazendo aqui é a importância da gente saber que é um fenômeno. A importância da gente saber que se eu me projeto e não vejo nada, no momento que eu lembro dessa aula, que eu lembro desse fenômeno, que eu lembro que é um fenômeno, eu posso, nesse momento, começar a ver tudo, porque eu vou fazer uma sinapse da aula com aquilo que eu não estou vendo. Quando eu não tenho esse conhecimento, eu não faço essa sinapse. E aí eu fico assim pensando, não enxergo nada, está tudo escuro. Ai, que medo, vou embora. Vou voltar para o corpo, ou começo a ficar com medo, a correr, fugir. Por quê? Porque a pessoa não estava ainda pronta para, naquele momento, estar realizando aquilo ali. Então, um dos aspectos que a Jaque bem destacou é que todos os fenômenos que a gente vai falar aqui são fenômenos que acontecem no plano extrafísico, no plano espiritual. Então, a gente vai estar focando na capacidade que nós temos no plano extrafísico. É óbvio que clarividência você pode desenvolver aqui, mas aí por isso que eu mais uma vez chamo a atenção. A clarividência no plano extrafísico, ou no plano espiritual, ou na outra dimensão, independe de a gente ser um clarividente no corpo físico. E é isso que é importante. Porque às vezes está tudo ali às tuas vistas e você não está vendo. Por que eu falo isso, gente? Quando pequeno, eu via um amiguinho, né? O amigo invisível que algumas crianças têm. Eu tive uma família que ninguém me metia medo assim nesse sentido, ninguém me reprimia. Mas por vezes por temor, eu ficava com medo. E aí eu me condicionei a não querer mais ver. Não por influência de pai, mãe. Lógico, tinha brincadeira de irmãos, mas nada disso. Então eu me condicionei porque eu via até demais. E hoje, seja no plano extrafísico, seja no plano físico, a minha clarividência ela é bem limitada. Por quê? Porque eu impus esse sentimento, essa emoção de medo, e aí travou. Hoje em dia, quando eu estou falando, eu já estou muito mais flexível nesse sentido. E tem uma coisa muito importante, que é a nossa postura em relação às crianças, aos filhos, aos alunos, aos netos, enfim, às crianças. Muitos de nós passou por essa questão do medo, porque as famílias, os avós, os primos, muitos por não realizarem, não terem experiências, não terem a clarividência física. E até como consequência, muitas consciências foram também hospitalizadas e acabaram adquirindo uma doença mental. Eu não estou querendo dizer que a doença mental não existe, não, em nenhum momento isso está sendo dito aqui, muito pelo contrário, a gente sempre orienta qualquer coisa, a gente precisa buscar o médico, para depois, então, entender, depois contactar o médico, entender que realmente não há problema algum ali, aí sim, aí a gente vai buscar a questão da outra dimensão. Então, a gente não colocar o medo numa criança, ou buscar não passar o medo que temos para uma criança, é fundamental. Porque pensa só se nós tivéssemos crescido sem isso. Hoje estaríamos nos projetando, Exatamente. Muita gente estaria projetando, achando aquilo ali normal. O caso é que a outra dimensão passa a ser algo anormal. E é justamente nesse ponto que é necessário a gente
pensar um pouco sobre isso, perceber, estudar, pesquisar. A gente sempre gosta, na aula presencial, eu principalmente, eu gosto de citar filmes, né, que eu gosto muito, a Jaque também. Essa foto que vocês estão vendo aí é do filme Ghost, ou seja, tanto ela quanto ele desenvolvendo em planos diferentes a clarividência. Né? Quem lembra do filme, é um filme muito produtivo quando a gente fala isso. Quando a gente fala esse exemplo de criança, um filme também muito importante que mostra bastante esse aspecto da clarividência e da repressão que muitas crianças às vezes sofrem, é aquele O Sexto Sentido, né? Também é importante. Agora, também tem a clarividência viajoura, também em algumas literaturas dito como espírito itinerante. É muito também na literatura dos xamãs, né, dos índios, de culturas assim mais milenares, né? Que seria o quê? A projeção apenas da visão. Você entra num estado de concentração e desloca a sua visão ao mesmo tempo que você está aqui no plano físico. Então, só quem passeia, e aí esse passeio pode ser pelo plano extrafísico ou por algum outro lugar, através do plano extrafísico, chegando a um outro ponto do planeta ao mesmo tempo que você está ali. Tá? Aonde é um estado que a gente fica semi-desperto, podendo ser espontânea, mas sem transe. Tá? O ideal é que seja autoinduzida, que você aprenda isso, aprenda a controlar, porque todo o controle sobre o seu corpo é positivo, por quê? Porque envolve a autodefesa energética. Tá? Então, mesmo aqueles que já têm uma clarividência viajoura com facilidade, ou seja, está aqui conversando com amigos num papo, e aí, de repente, antevê uma situação ou pensa em alguém e vai ver uma situação que essa pessoa está vivenciando de forma espontânea. Aí pode interagir com uma energia desadequada, acabar com a festa, vamos dizer assim, né? Com o ambiente energético. Não é uma legal. Então, se tem esse fenômeno, vivencia esse fenômeno da clarividência viajoura espontaneamente, está na hora de aprender a controlar, a ser o dono das suas energias, porque tudo está interligado por energia. Então, por isso que a gente fala que o ideal, nesse estado semidesperto, seja o autoinduzido, ou a clarividência autoinduzida. E também tem as técnicas de hipnose, que aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Buscar essa técnica em locais que tenham respaldo científico, profissionais qualificados, principalmente cosmoeticamente. Tá? Então, isso é muito importante. Também pode ser produzida uma clarividência viajoura por um amparador. Tá? Eu quero falar um pouco sobre isso. Isso aí, isso é importante. O que acontece? Existem excelentes profissionais nessa área, mas todas as áreas, todas, sem exceção, tem aqueles profissionais que são excelentes e tem aqueles profissionais que não são tão excelentes. E quando o Francisco fala sobre a cosmoética, até onde eu posso ir que começa o respeito ao outro. Ou melhor, até onde a saúde é mais importante do que o dinheiro que eu vou receber para estar realizando tal trabalho. Por quê? Porque a pessoa que trabalha com isso, ela precisa entender de energia. Primeira coisa que ela precisa é entender muito de energia. Por quê? Porque se tiver algum acidente de percurso, algum desvio durante aquela hipnose, ela tem como trazer a pessoa de volta. E a segunda coisa, isso ela sendo de confiança. Se ela não for de confiança, várias outras coisas, ela pode sim conseguir fazer a hipnose, mas várias outras coisas podem acontecer também. Então, é muito importante que você investigue, que você fique ligado nisso, que você busque informações. E mais um motivo, primeiro, para você não acreditar em nada do que eu estou falando aqui, para você realizar as suas experiências. E segundo, que a projeção lúcida te liberta de tudo isso.
ela te liberta da hipnose, ela te liberta da regressão, porque você saiu do corpo, dominou a técnica. Você vai e resolve. Por isso que a gente sempre aqui vai chamar, puxar a brasa, vamos naquele linguagem popular, para a projeção lúcida. Por quê? Nada contra nenhuma técnica que existe, porque todas as técnicas são necessárias. Se chega ao conhecimento do homem esse desenvolvimento, é porque já há a maturidade. Só que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade, num mundo ainda em evolução, aonde temos, infelizmente, consciências maduras e consciências imaturas. Então, o que a gente chama muito a atenção é que você, através da projeção lúcida, que a gente não engana, não é fácil, não é, mas não é impossível, como a gente ouve em alguns lugares. É muito difícil. Não, Depende de estudo, de teoria e de prática. E tem outra coisa também, a hipnose, existem profissionais muito bons. Isso. E ela é necessária no nosso planeta. Por quê? Porque nem todas as pessoas vão conseguir desenvolver a projeção lúcida. Exatamente. O importante é o que é para mim, o que não é para mim. Se eu estou tendo a oportunidade de ter mais esse conhecimento, eu posso investir um pouco mais nisso, aprender mais, realizar expansão de consciência e lá na frente, ou mais daqui a pouco, não precisar da hipnose. Exatamente. Mas vão ter aqueles que não vão nem chegar a esse conhecimento e que vão precisar da hipnose. Então, o que a gente indica é o quê? Não é que todo profissional de hipnose é antiquado. Não, eles têm o papel deles, eles vão realizar a tarefa deles. O que a gente indica, não só para o profissional de hipnose, como para qualquer profissional, é a pesquisa da competência e do nível de cosmoética daquele profissional em qualquer caso, gente. Qualquer médico, qualquer advogado, qualquer pedagogo, qualquer área. Qualquer área, gente. Está na hora de a gente começar a tomar a rédea da nossa vida. Não acreditar por acreditar, buscar aquilo lá da primeira aula, ou seja, filosofar através do que a gente filosofou, do sentido daquela situação, seja na procura de um médico, seja na procura de um profissional qualquer de uma área, buscar através da ciência, pesquisa, qual o mais indicado, qual o mais sério, sempre respeitando alguns limites estabelecidos por religiões, por fé e etc. Ou seja, sempre entendendo que o homem tem a sua limitação. Sim. Mas se o conhecimento chega, é para ser aplicado. É isso e aí. Esse é um conhecimento. Então, aqui a gente vai estar sempre trabalhando com foco em quê? Expansão da consciência, para que você use as ferramentas para tomar as suas decisões, para que você, para isso, aprenda que não tem que ser com pressa, mas tem que ser com vontade, uma vontade inquebrantável, uma rotina útil produzida no dia a dia de vocês, aonde, desde o papo dos 20 EVs por dia, ou dos 20 copos d'água, que eu falo para vocês fazer uma correlação para facilitar, cada copinho d'água, um EV, desde que a gente comece a construir a retomada da nossa vida pelas nossas decisões, aonde a autopesquisa, o autoconhecimento é primordial em qualquer atividade. Então, quando a gente fala de fenômenos, todo mundo adora fenômeno. Todo mundo. Eu falo que eu brinco, né? Quando somos jovens, é brincadeira do copo, botar a mesinha, tal, tudo, papá, e aí a brincadeirinha às vezes esquenta, e aquilo ali nunca foi brincadeira. Nunca é brincadeira. Aquilo é uma experiência onde você vai estar trabalhando com energia. E tem que saber trabalhar. Beleza? Então falamos de clarividência viajora, e agora clareaudiência, que normalmente acontece junto, tá? Pode acontecer, numa alternância. Eu até já falei aqui, se você tiver sem enxergar no plano extrafísico, às vezes você vai estar ouvindo, e aí, opa, está acontecendo algo. Eu só não estou conseguindo enxergar. É só um trabalho energético. E olhar o seguinte, se eu estou no plano extrafísico ou no plano espiritual, eu não estou querendo olhar com meus olhos do soma. Os meus olhos do soma estão fechados. Eu estou dormindo. Deixei ele na cama dormindo.
Então, aí eu vou e abro meus olhos do psicossoma. Então, é a mediunidade audiente, natural ou desenvolvida, às vezes alguns já ouvem, é usada muito por amparadores, né, para sugestionar posturas, e não raro ocorre em alternância com a clarividência. Eu pego para esse exemplo aí o desenho da Disney, né, onde você vai ter o Pateta, e no ombro o Pateta, falando no ouvido dele, o Pateta vestido de anjinho e o Pateta vestido de diabinho em alguns processos de decisão que ele tenha que tomar. E aí, ali, para a gente que está vendo o desenho, aparece, mas para ele não, ele só está ouvindo aquela influência. A gente também pode ser intuído, tá? Não ouvir efetivamente como a gente ouve aqui. Mas o importante, voltando para o extrafísico, você só vai conseguir ouvir lá, ou seja, no outro plano, se você tiver ouvidos para ouvir. E tem também a questão da comunicação. A comunicação no extrafísico ela é feita de várias formas. Por exemplo, eu costumo muito ter aquela comunicação em bloco. Chega para você aquilo já pronto, você já entendeu, você já conversou, você já resolveu. Então, ela tem várias formas, tanto através da clareaudiência extrafísica, como a gente fala, né, aqui no similar, físico, né? Que é similar. como em bloco. Agora, nas minhas projeções, eu nunca, dificilmente, não vou falar nunca, eu tive clareaudiência extrafísica. As minhas comunicações, praticamente todas, vieram em blocos. Mesmo quando eu encontro consciências que já não têm mais o corpo físico, que podem ser pessoas até que conviveram aqui comigo, ou amparadores, ou que conviveram em outras vidas. O diálogo ele é todo em bloco. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitos de vocês já se projetam. A gente tem recebido vários relatos de alunos do próprio curso contando as suas experiências e contando as projeções. Porque senão fica aquela confusão. Mas quando eu me projeto em bloco, não é assim. O que ele está querendo dizer com a clareaudiência extrafísica? Então, existem as duas formas de comunicação e ainda tem a comunicação na projeção de mental soma. Então, se a gente for parar para pensar nas dimensões, é extenso isso daí, sendo que a gente só precisa aprender no momento isso aqui. Tem um aspecto que a gente fala sobre essa clareaudiência, né? E ela que te permite, por exemplo, não tem a língua pátria. Então, você pode estar interagindo com o chinês e conversando numa... É como hoje, e aí eu trago... Tudo acontece primeiro no plano espiritual, ou seja, no plano extrafísico. Hoje você já vê no celular, até em propaganda, você falar num aplicativo e mostrar para a pessoa e o outro ouvir a sua fala já na língua pátria dele. Então, o celular está fazendo esse meio de campo. Essa clareaudiência, desta forma, acontece naturalmente no plano extrafísico. Quando eu abro minha boca, onde é que fica a Torre Eiffel? Se eu estiver na França. E o outro com quem interagindo, que também está no plano extrafísico, podendo ser dessomado ou alguém em projeção como eu. Sendo francês nessa vida, ele vai me responder na língua pátria dele e eu vou plenamente entender como se tivesse um aplicativo ali fazendo essa tradução simultânea. Tem esse aspecto que a Jaque falou do bloco, que ainda é mais avançado, mas esse avanço vai no beabá. A gente aqui está do feijão com arroz. Começando, a gente vai ver que tem outros fenômenos que já estão caminhando para isso aí, que a gente também pode vivenciar. Então, cada um de vocês vai ter a sua experiência num certo nível. Por isso que a gente fala disso. E se você perceber, o aqui e o lá, ele não existe. As dimensões elas estão entrelaçadas. Muitas vezes, pela expansão do seu parapsiquismo, você consegue
aqui no físico, conversando com alguém, pegar em bloco o que aquela pessoa está pensando, ou a dúvida que ela possa ter, ou o que ela está querendo dizer. Por que eu estou trazendo isso? Porque tem pessoas que já têm esse parapsiquismo desenvolvido, que já vivencia isso. O único cuidado que nós temos que ter é o quê? Saber se realmente aquele pensamento está vindo exatamente como aquela pessoa está enviando, ou se não tem boi na linha, ou roupa na corda, ou consciências mais imaturas que já desencarnaram, que podem estar utilizando isso e no meio daquele pensamento coloca alguma coisa de uma forma errada e aí a pessoa quis falar uma coisa para você e você entende outra. É a história do pateta bonzinho, pateta malzinho, só para facilitar para vocês. Gente, pegando o gancho, a gente então já falou até aqui, Cláudio disse, pegando o gancho com um comentário que a Jaque falou. Vocês, muitos de vocês que estão fazendo esse curso virtual e outros que já eram alunos nossos e que presencial e continuam. É sempre bom recordar. Sempre recordar. Primeiro que a gente agradece a todos vocês, mas sempre lembrando, a gente ao final coloca o e-mail para vocês encaminharem as suas perguntas e a gente ontem fizemos, ontem, entre aspas, né? Porque como aqui vai ficar disponível para outras datas, depois, quando a gente for fazer uma reapresentação desse curso, a gente vai sempre responder os questionamentos enviados por e-mail através do programa Reflexões. Tá? Reflexões à Luz do Espiritismo. Que vai ao ar às terças-feiras, 16 horas, às segundas terças-feiras de cada mês, que é quando cabe a mim e a Jaqueline conduzir esse programa. Então, já foi muito... Fizemos o primeiro e foi muito legal, tá? E a gente está respondendo, porque as perguntas estão chegando e a gente vai tendo que fazer. Hoje já está lá, para quem não pôde assistir às 16 horas, está na Web TV MAP, e está também no MAP _ oficial, no Facebook, o programa. E esse programa das dúvidas, ele vai ficar lá, ele não vai ser retirado de lá. Então, se você não teve a oportunidade de ouvir, de ver, vai lá e assiste. E outra coisa também, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve. Dá aí um gostei, se você está gostando desse vídeo, e aperta aí no sininho para todas as vezes que a Web TV MAP tiver uma novidade, você possa estar recebendo essa notificação. E se você está assistindo pelo MAP, pelo Facebook, você dá um curtir aí para gente. Curtir também e acompanha a gente, que o MAP é cheio de novidades. Tá? Sempre temos pelas nossas redes novidades para você. Então, acompanhe-nos, tá? Que você vai ter sempre bons cursos, palestras, tudo sempre do bom. Tá? Voltando para a aula, então, vamos falar sobre a telepatia, né? Que é exatamente uma evolução, a gente pode até dizer assim, que é a transmissão e recepção direta de pensamento. Os blocos. Em blocos, né? Que pode acontecer acordado, projetado ou dessomado, que é sinônimo de desencarnado. Sempre a gente lembrando, a gente fala esse linguajar, esses neologismos, porque são importantes para ampliar a capacidade de pesquisa de vocês, ok? Para vocês poderem ter acesso a conteúdos mais diversos, falando sobre o mesmo tema. É quase sempre espontânea e somos transmissores e receptores, ou seja, nós também falamos por telepatia. E aí a distância independe. Eu gosto, quando eu falo sobre isso é muito comum, até no plano físico, gente, principalmente entre mãe e filhos. Até mais do que pai e filhos. É verdade. Tá? Até mais do que pai e filhos, entre mãe e filhos. Pela origem comum, a ligação física do corpo somático e do psicossomático para o nascimento, há uma natural transmissão telepática. Também entre irmãos gêmeos. Isso também acontece, vai em bloco.
já vai e já não são palavrinhas como a clareaudiência, não são frases, já é aquilo que a Jaque falar. Como ela é mãe, ela aprofunda um pouquinho mais aí. Conforme você vai ampliando e desenvolvendo o seu parapsiquismo, mas não. O que é importante? Eu, desde pequena, sempre fui muito parapsíquica, sempre tive clarividência, clareaudiência, e passei por tudo isso aí que eu falei, das pessoas falarem que eu não batia bem, mas eu via, e aquilo para mim sempre ficou alguma coisa assim mal parada. Quando eu comecei a estudar sobre o parapsiquismo, caiu feito uma luva, porque eu entendi uma coisa. Não adianta a gente ter muita energia, não adianta a gente ter um parapsiquismo amplo, uma mediunidade ampla, né? Se a gente não dominar isso, vai ser o quê? Um monte de energia desenfreada. Você pode até, com a sua própria energia, essa própria energia desenfreada, se voltar contra você. Isso não é para atemorizar, não, tá bom? Isso é só para dizer para você que você precisa saber disso e que já tem aqui o estado vibracional para que você possa conduzir essa energia. Então, quando você começa a ampliar o seu parapsiquismo com maturidade, ou seja, você no controle das suas energias, porque se você não controla as suas energias, outros vão controlar. Seja com SINs, consciências intrafísicas, consciências ressomadas, consciências encarnadas, como o cônjuge, o pai, a mãe, o filho, o cliente, enfim, o vizinho, qualquer outra pessoa vai dominar a sua energia se você não dominar, se você não for o protagonista da sua vida, como também consciências desencarnadas, dessomadas. Então, se não tem controle, é aquela energia desenfreada. Ah, fulano tem muita energia, mas sabe aquele fulano que chega atropelando tudo, criando confusão, fazendo tudo do jeito dele, da forma dele, e vai. Isso é energia, a pessoa tem muita energia e essa energia está totalmente descontrolada. Então, começa a haver várias brigas em torno dessa pessoa, começa a haver muita confusão, esquecimento, memória, as coisas não caminham. Então, partindo disso, a questão da telepatia é também algo que a gente precisa estar com as energias organizadas, até para a gente entender e ela vir daquela forma em bloco benéfica. Porque senão ela entra por esse emaranhado e quem tem o parapsiquismo / mediunidade sem controle, o que acontece? Então, qual é a importância? A autodefesa energética, ela parte deste ponto. Você precisa dominar as suas energias. Você precisa ter o controle das suas energias para que outrem não domine as suas energias, abre aspas, fecha aspas, contra você, porque acaba sendo contra, mesmo que não haja intenção. Se você não domina, se ela está ali, oba! Porque a energia no extrafísico é muito valiosa. Consciências que estão perdidas ou que nem ainda se deram conta de que desencarnaram, que dessomaram, elas precisam de energia para se manter no estágio onde elas querem ficar, que nem é mais para elas estarem ali. É para elas seguirem. Não tem aquela condição do filme quando aparece uma bola, entra na luz. Então, a gente, quando desencarna, quando a gente dessoma, a gente precisa seguir, precisa entrar na bola. E se a gente não faz isso, se a gente fica aqui, a gente não consegue se manter aqui, o que não é saudável,
E a gente precisa de energia. Já que a gente precisa de energia, porque não é o ideal, não é o caminho ideal, eu não tenho energia, eu estou desencarnado, o meu corpo energético já foi descartado, o meu corpo físico foi descartado, eu vou buscar energia nas consciências que estão ou encarnadas, ressomadas, que está destrambelhada a energia, então eu vou lá e acoplo, fico perto dessas consciências para poder pegar a energia dela, e ali eu fico, ou até de consciências desencarnadas que ainda estão ali perdidas. Ah, eu posso, se eu desencarnar, ficar perdido com a expansão de consciência que você está fazendo? Com o curso que você está fazendo? Não. Você vai, com certeza, saber o que está acontecendo com você. Agora, isso é uma questão também de aprendizado, de um merecimento de uma vida passada, da gente ter conseguido chegar a essas informações. Então, é muito importante, inclusive para a projeção lúcida. Aí acaba o seu medo. Você tem as suas energias dominadas, você está tranquilo, não tem por que ter medo. Só complementando o que a Jaque falou, e por que a gente chama a brasa mais para telepatia extrafísica, né? Você vê aí algumas palavrinhas-chave: transmissão e recepção direta do pensamento quando projetado. Quase sempre, lá embaixo, eu falando espontânea. E somos transmissores e receptores. A gente vem desde a primeira aula falando que é importante a gente ter um bloquinho, um caderninho, e aí tentar anotar. Por que a gente fala isso? Às vezes você vai anotar uma palavra, duas palavras, dificilmente, ou seja, é mais comum numa projeção você, através de duas, três palavrinhas ou um início de frase, você depois, anotando aquilo ali, ter uma rememoração em bloco de tudo, porque tudo foi telepático, muito mais do que uma clareaudiência. A clareaudiência você pode vir num segundo momento, ou seja, você relembra aquela situação toda em bloco e depois seria o detalhamento daquele diálogo que aconteceu. Então, você começa a entender a importância de tudo em relação à projeção lúcida. Já que chamou bastante a atenção sobre a energia, porque todos os fenômenos são alimentados por energia, e a telepatia vem depois da clareaudiência e propositadamente, porque normalmente quando a gente rememora em bloco, mas esse bloco vem a partir despertei com tranquilidade, fiz a anotação de uma frase ou de uma palavra-chave, e depois, às vezes, ao longo do dia, me vem a rememoração em bloco. Num segundo momento do dia, eu posso rememorar um diálogo que foi acontecido numa clara audiência lá no plano extrafísico. Então, vamos adiante. Telecinesia extrafísica é a capacidade que a gente projetado move os objetos. Eu botei essa imagem, mas eu gosto de lembrar bem, eu podia ter colocado aí também, o filme Ghost, né? O Outro Lado da Vida. Tem uma cena que é engraçada, que ele está no trem e aí ele vê um ser dessomado, ou seja, um fantasma, ou seja, não tem o corpo físico mais, e ele começa a interagir e ele vê que ele é uma pessoa que está vendo ele, e os outros não estão vendo. Quando ele tenta interagir, ele vê que ele passa através das portas e ele não consegue, né? Ali, ou seja, é a capacidade de você fazer a transposição, né, do plano. Você ainda está condicionado que você está no plano físico. E também, da mesma forma, numa outra cena, ele lembra, vocês vão lembrar, se não lembrarem, é um bom filme para rever. Rever. Tanto pelo lado do romantismo, como também com o lado científico. Quando ele passa uma moeda por debaixo da porta, se não me falha a minha memória já está falhando, vou até aproveitar, né, Jaque? Vamos ver, a gente rever o filme. Já perdemos as contas de quantas vezes a gente viu, porque é muito interessante, tá? Então, a telecinesia extrafísica é a capacidade que a gente tem de mover objetos, que é exatamente aquilo. A casa tem fantasma, é mal assombrada. É porque a consciência que está ali sem corpo físico é imatura, e aí, em vez de dar sequência à vida como deveria, fica presa ao plano físico e aí faz essas brincadeiras. E isso aí também tem um fenômeno
que tem o nome de poltergeist. Isso. Então, você pode buscar. Isso, agora, mais. Busca sendo crítico. Mas não é. Poltergeist não é sinônimo Não. da telecinesia. Não. Mas dentro de um poltergeist acontece normalmente telecinesia. Exatamente. Legal? Aí, a gente vai falar sobre pré-cognição, retrocognição, que podem ser espontânea, autoinduzida ou induzida por outrem ou amparador. A gente tem quando a gente fala outrem ou amparador, outrem a gente tem a TVP, né? Teoria de vidas passadas. Mais uma vez, chamando a atenção para os profissionais sérios, né? No nosso MAP, a gente tem até essa técnica conduzida por pessoas muito capacitadas e sérias e comprometidas, né? Mas o importante aqui é o seguinte: eu posso antever situações que eu vou vivenciar e posso rever situações de passado pela minha vontade quando projetados. Para isso, eu vou ter que dominar a técnica da projeção através de focos projetivos, desenvolver exatamente e alcançar essa pré-cognição e retrocognição. Por que isso, gente? Futuro, passado. Esse sentido de passado, presente e futuro é muito relacionado ao plano físico. Quando você vai para a dimensão extrafísica, para o plano extrafísico, a dimensão tempo não é entendida pelas nossas consciências da mesma forma do plano físico. E aí, inúmeras teorias, hoje, no campo físico, já se estuda sobre isso. Tá? Não de agora, tá? De muito tempo. E tem uma coisa aqui também muito importante, que alguns alunos até perguntam, mas a gente não quando a gente encarnou, quando a gente ressomou, nós não né, nesse restringimento, a gente não esqueceu tudo para o nosso bem? Então, seria positivo a gente tentar buscar o futuro, a gente tentar buscar o passado, olhando como ciência? Sim. Por quê? Porque a gente, às vezes, pensa, quando a gente fala em ciência, que não tem amparo, que não existem amparadores, que não existem consciências mais maduras, evoluídas, que estão nesse controle, nos ajudando a nos desenvolver. A gente pensa isso. Mas isso não é real pela minha vivência, pela minha experiência, pelas experiências que eu já tive e que vários colegas projetores, lúcidos, veteranos já tiveram, e que vários relatos do professor Valdo Vieira, a maior parte dos ensinamentos que ele trouxe foi de projeção, foi de aulas que ele assistiu, e depois vários desses alunos, desses amigos, acessaram em outros momentos e descreveram exatamente igual. Por quê? Porque a gente pode, sim, ter uma pré-cognição, ter uma visão do futuro, ou ter uma retrocognição, uma visão do passado, de acordo com aquilo que a gente precisa ter, que vai fazer com que fique mais saudável a nossa evolução. Por exemplo, não é porque eu tenho uma curiosidade, porque a gente acha que a gente só foi rei e rainha. Assim mesmo, ser rei e rainha... Não quer dizer que seja coisa boa. Quando você começa a estudar, a sua dívida é muito grande. Eu acho que você começa a preferir não ter sido rei ou rainha. Você começa a preferir ter sido preso lá por vários... Bom, mas vamos lá. Brincadeiras à parte. É mesmo. Mas sim, se aquilo ali... Porque o que acontece? A gente prepara uma programação para a gente ressomar. E aí você vem nessa programação que você preparou, você pode cumprir ela, tirar 80, não cumprir uma pequena parte,
você pode não cumprir nada dela, ou você pode cumprir tudo antes do tempo que você determinou, retornar e começar a ampliar, começar a preparar a sua próxima vida, pensar em fazer uma nova faculdade. Então, você pode ampliar. Quando você começa a ampliar, aquilo que você programou para não lembrar já começa a ficar sem efeito. Por quê? A gente não lembra porque a gente vai ser imaturo e não vai saber lidar com aquela situação. E aquilo ali vai prejudicar a gente na nossa programação. Mas quando você já expandiu, não existe um destino pronto, existe um caminho que você otimiza sua evolução. Você pode otimizar. E você otimizando, você não precisa dessomar, desencarnar para refazer ela, para dar uma mexida nela, para reencarnar novamente. Você pode, através da projeção lúcida, acessar o seu curso intermissivo, acessar vidas passadas, ou acessar acontecimentos futuros, para então fazer um ajuste na sua programação de vida. Por exemplo, eu nunca pensei em estar, nunca passou pela minha cabeça que eu daria aula sobre algum tema. Nunca passou isso na minha cabeça. Eu nunca pensei que poderia iniciar e dar essas aulas. E, no entanto, quando a gente iniciou, tanto junto com o professor Valdo Vieira, que veio essa proposta, depois, quando a gente chegou no MAP e o presidente da instituição, o seu Ivan, propôs a gente que fizesse essas aulas, a experiência que a gente teve foram as pessoas chegando e querendo, e querendo, e querendo, e querendo. Eu tive algumas projeções que foram super importantes para mim, de retrocognição e até de pré-cognição, da importância do meu preparo para dar aula, da importância de já estar vindo com Francisco como dupla evolutiva por várias vidas, que isso era muito maior a nível evolutivo, a nível de programação, a nível de estar junto para a gente evoluir e também ajudar pessoas naquilo que elas precisassem. Então, a pré-cognição, a retrocognição, aquilo que você vai acessar, está totalmente controlado por amparadores. Por isso que, quando a gente fala sobre a regressão, a gente precisa ter confiança naquele profissional, ele precisa saber lidar com energia e ele precisa ter cosmoética para não ultrapassar aquilo que a sua consciência não vai ter maturidade ainda de acessar, para que tudo encaixe da forma certa. Porque se a gente não tem maturidade, a gente não vai bancar aquela condição ali que a gente não lembrou, não lembra, às vezes, um assassinato de um pai, de uma mãe, de um irmão, ou de ter sido assassinado por ele. Né? Posso falar um pouquinho? Ela pegou, ela vai, né? Ela vai. Eu vou trazer para o meu lado de pré-cognição e retrocognição como ferramenta evolutiva. A gente já está meio até que passando da hora, mas tudo bem. A minha ferramenta evolutiva. Quando eu penso em projeção pré-cognitiva ou retrocognitiva, é para eu pensar em momentos da minha vida presente. Ou seja, se algo está me incomodando nesses dias, eu boto como foco projetivo meus últimos dias em vida, o que eu posso ter feito nesse plano ou no plano extrafísico que esteja causando esse meu desconforto hoje, por exemplo. Ao mesmo tempo, se está tudo bem, se eu estou muito feliz e eu não tenho algo para explicar essa felicidade, eu posso botar como foco projetivo para ver se não estou sentindo as energias positivas de algo muito bom que vai me acontecer daqui a 1, 2 dias. E é batata. Eu já vivenciei a experiência de não ter motivos para estar
super feliz e botar como foco e saber, ó, vai vir alguma coisa aí que vai te dar essa alegria. E aí, 2 dias depois, eu recebo uma notícia. Da mesma forma, se eu estou também feliz ou então não estou com algum incômodo, eu posso ver na retrocognição alguma postura minha que não foi mais adequada. Também, quando eu falo de retrocognição, me pouco interessa uma vida encarnada passada ou ressoma passada, mas muito me interessa o que eu fiz entre a minha última vida encarnado e a minha vida atual, que é o período entre vidas ou período intermissivo. Porque ali é o meu foco, é ali eu que preciso saber o que eu fiquei fazendo. Eu até brinco, né, nas aulas presenciais. Será que eu fiquei igual o Otávio Adinár daquela novela Viagem, em volta de um lago, que estaria certo também, ou eu estava dentro de uma sala que nem o André Luiz, em frente ao computador, aprendendo a mexer num computador e começando a fazer algo para me preparar para uma próxima vida. Então, esse é a pré-cognição e a retrocognição. Eu, Francisco, uso muito nesse aspecto. Não tive a vivência espontânea, mas já tive a autoinduzida. Tá? Beleza. Autobilocação. Autobilocação é quando a gente sai do corpo e olha o nosso próprio corpo. É uma experiência ímpar, tá, gente? Mas nem todo mundo gosta de vivenciar e, normalmente, a grande maioria, quando vivencia, volta diretamente para o corpo. E por que isso? Porque, normalmente, a última experiência que a gente teve uma projeção lúcida e espontânea, aonde viu o nosso corpo, foi na nossa última dessoma. Então, a gente ia se assustar, será que eu morri? Isso quando a gente não tem conhecimento da projeção lúcida. Quando a gente já tem, a gente já sabe, opa, estou projetado. E aí fica uma experiência ímpar. Hoje eu já não me preocupo em mais ver meu corpo. Já sei que ele está ali direitinho, eu vou para lá. Mas eu demorei um pouquinho para vivenciar experiências projetivas lúcidas, porque eu botei, eu quero ver. Quero ver passo a passo eu saindo como didaticamente. Então, por isso que eu demorei bastante. Tá? A Jaque já tinha uma flexibilização maior, tanto de vidas passadas quanto de mente, onde ela não estava muito preocupada com isso, né, Jaque? Eu queria comprovação. E é aquilo que a gente volta aqui a falar. Não acredite em nada. Faça a sua experiência. Então, eu sempre fui um pouco São Tomé. Quando eu fiz lá em 2000 o curso para ensinar a projetar, eu queria a comprovação de que eu quero ver o meu corpo, eu quero me ver projetada. E comecei a focar, até que eu saí do corpo e me vi projetada. Tomei um grande susto, porque é muito esquisito, né? Acho que A você gente já se contou vê. aqui, né? Que você se viu pequenininha, Não foi não viu aqui, o não, negócio? foi na Não, foi presencial. Mas assim, é fantástico. Então, quando você tem a sua experiência, não vai ter ninguém que vai poder falar para você que ela não aconteceu, porque a experiência é sua. Agora, ela se assustou, mas não voltou para o corpo, tá, gente? Ela, opa, viu, legal, tá? Mas também, se voltar para o corpo, beleza, sai de novo. O importante é que você já teve um nível de comprovação. Então, a autobilocação a gente fala bastante, tá, gente? E como você faz o curso, você sabe tudo o que está acontecendo com você. Você sabe que não tem perigo de você desencarnar ou dessomar. Tá vendo aí o cordão de prata? Ele está ligado. Eu lembrei de um filme muito bom, mas não estou você lembrando fica do de nome. boa. Do nome. Você fica bem. É um filme também que é até romântico, mas é mais para o lado cômico. Ele é uma médica, mas eu não lembrei. Mas se eu lembrar, eu depois divulgo Acho que para é uma vocês. que ficou em coma. Isso, e ela não acreditava, queria que desligasse os aparelhos. E ela, quando se viu, ela tomou um susto, mas ela estava no estado de coma. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, passando aqui da autobilocação, a gente vai falar da experiência de quase morte. Da quase morte, é QM, que é uma ocorrência projetiva, mas involuntária, tá, gente? Ela, na verdade, é forçada por circunstâncias humanas críticas. Comum tanto em doentes terminais como sobreviventes de morte clínica. Por que ela é involuntária? Ela é pelo choque.
É a autodefesa do corpo físico, do soma. Né? Mas assim, eu já tive uma projeção dessa, de quase morte. E não, é óbvio, foi involuntária, mas não foi forçada por consequências humanas, nem doença, não, foi projeção lúcida. Eu saí do corpo e quando eu vi, eu estava nesse túnel aí. E lá no final desse túnel estavam parentes dessa vida lá me esperando. E quando eu cheguei lá na ponta, eles falaram para mim que eu tinha que voltar, que não era ainda, não era o momento ainda, tinha alguns amparadores e eu voltei. Beleza? O lado da ciência ela se desenvolveu muito a partir de vivências de médicos em CTIs, né, no mundo todo, com pacientes terminais e que voltavam do nada, né? E aí alguns começaram a estudar profundamente e desde o passado, né? Então é uma experiência que na sua maioria é vivenciada por e que traz até uma reforma íntima muito grande nas pessoas que vivenciam isso. Por isso, a gente não precisa passar, eu gosto de falar muito para os meus alunos, para os meus amigos, eu não preciso viver uma EQM para saber que eu tenho que mudar. Eu tenho que expandir minha consciência, poder olhar no espelho e ver essas minhas posturas não estão legais. Por isso eu estou me sentindo assim através de uma retrocognição recente, eu vejo o que eu fiz de posturas erradas. Tá? E aí chegamos à cosmoconsciência, que é a percepção interior quanto ao cosmos, o universo, onde a gente exalta o universo, a cosmoética, aonde a experiência nos permite interagir com consciências mais evoluídas. Ela é uma projeção, ela é oriunda, né? Esse fenômeno ele é oriundo de uma projeção, na sua grande maioria, de mental soma. Aliás, ela é oriunda de uma projeção de mental soma. Tá? Porque você vai estar interagindo com consciências muito elevadas em termos de maturidade, aonde elas se pronunciam ou interagem com a gente pela sua energia pura, energia de amor, de caridade, de discernimento, de entendimento do nosso papel no universo. Tá? E aí você tem oportunidade de aprendizado. Quer falar alguma coisa, já? Não, tranquilo. Só para vocês terem uma ideia, tem um filme também com a Judy Foster, que é o Contato, onde no filme não fala sobre isso, que é cosmoconsciência, mas é como se fosse uma experiência de cosmoconsciência. Tá? É uma das experiências mais gratificantes, mas poucos vivenciam. Tá? A gente vai ter oportunidade, quando falar do mental soma, aprofundar um pouquinho mais nesse fenômeno. Tá? Então, pessoal, a gente viu hoje clarividência física e extrafísica, clarividência viajoura, clareaudiência extrafísica, telepatia extrafísica, telecinesia extrafísica, pré-cognição e retrocognição, autobilocação, experiência de quase morte, cosmoconsciência, e ainda teríamos outras, mas que a gente deixa de fora. Psicografia, psicometria, poltergeist, a gente até citou, porque num fenômeno de poltergeist você vai ter telecinesia. O déjà vu, que é você vivenciar, pô, já tive aqui, caramba, parece que eu já vivenciei. Aí, olha só, pré-cognitiva, você teve uma experiência projetiva, não lembra, e aí no dia seguinte você vive aquela situação. É um déjà vu. É um déjà vu que foi produzido por uma projeção pré-cognitiva. Intuição, a própria projeção lúcida a gente pode considerar como desprendimento e tantas outras, tá, gente? Aqui a gente falou daquelas mais interrelacionadas com o desprendimento. Chegamos, então, às vivências bioenergéticas de hoje, que a Jaque sempre relembra a mobilização básica de energias e o EV. Mas ela, na última aula, falou que ia falar hoje da técnica de exteriorização de energia. A mobilização básica das energias é um conjunto de técnicas. Então, hoje a gente vai falar do estado vibracional e da técnica da exteriorização de energias. O estado vibracional, como eu sempre falo aqui, é você mobilizar as suas energias através da vontade, buscando uma velocidade máxima
Esse é o estado vibracional. E depois você vai cessando o estado vibracional e você pode, então, realizar a técnica da esterilização das energias, que é você exteriorizar as energias. Aí, ó. Aí está acontecendo o quê? Uma exteriorização de energias. Agora, quais são as causas e os efeitos dessa exteriorização? Quando a gente joga energia para fora, a gente é como se fosse um. Sabe aqueles brinquedos que você joga e ele volta? É isso. Ioiô. Não é bem um ioiô, né? Um bumerangue, alguma coisa assim, né? Você joga e aquilo retorna. É um bumerangue. Quando você exterioriza energia, aquela energia que está naquele ambiente que você jogou, ou naquela pessoa, ou naquele local, ela volta para você. Então, a gente tem que saber fazer isso, saber como fazer, em quem fazer, qual o local, e começando a fazer devagarzinho. Tem locais que, se você fizer isso, você não vai bancar, você vai cair. Para você chegar no cemitério e resolver exteriorizar energia para todo o cemitério, você não vai bancar, você vai passar muito mal. Ah, por quê, Jaqueline? Porque ali tem energias ainda de consciências que não aceitam desencarne, de consciências que morreram geralmente de uma forma trágica. Então, elas estão ali naquele sofrimento. Quando você jogar a energia que ela voltar, você vai sentir tudo aquilo ali. Isso acontece até sem que a gente perceba, isso já acontece com a gente. Então, essa questão do medo é relativa. Justamente, já aconteceu de você estar conversando com uma pessoa, aí a pessoa vai embora, você fica mal e a pessoa sai bem. Na verdade, você exteriorizou energia para aquela pessoa, mas sem o seu comando, sem a sua percepção, sem você estar no domínio disso. É diferente. Quando você está no domínio, você já sabe. Você vai exteriorizar, aí você vai ajudá-la. Por que é importante? Porque você ajuda o outro. O que seria o abraço? O que seria a conversa? Tudo isso está envolvido na exteriorização de energias. Só que você já sabendo como isso acontece, não é para você deixar de fazer, não. A assistência é o nosso propósito quanto consciência. É para a gente continuar a fazer, é para a gente ampliar, mas não podemos ser ingênuos. A gente está aprendendo. Ganhamos uma bicicleta. Você vai conseguir sentar nela e andar sem rodinha numa primeira vez? O que vai acontecer? Provavelmente você vai cair, você vai se ralar todinho, você vai sentir dor dias e dias daquele machucado. Até que você vai começar a andar bem naquela bicicleta. É isso aí. Dominar as energias, exteriorizar a energia, é dessa maneira. Só que é um aprendizado e é algo que, quando você aprende, vai te fazer muito bem, vai otimizar a sua assistência, vai qualificar a sua assistência. E quando você tiver projetado e você faz isso, amplia de uma tal forma, então você faz isso na vigília física ordinária, acordado, e quando projetado, mais ainda. O que eu geralmente oriento os alunos no presencial? Fazer igual a panela de água que está fervendo. Quando tem uma panela ali fervendo e aquela água está borbulhando, você vai lá e enfia a mão direto? Não, né? Porque senão você vai se queimar. Você vai e coloca a ponta do dedo. E aí, daqui a pouco, um pouquinho mais, e um pouquinho mais. Exteriorizar a energia, eu oriento assim. Você exterioriza um pouco de energia para aquela pessoa. Depois, mais um pouquinho, ver o que você sente. Você tem que aprender a perceber o que você está sentindo. Ah, Jaqueline, mas e se eu começar a passar mal? Você faz o estado vibracional. Ah, mas ainda não estou bem. Outro estado vibracional. Ah, mas não estou bem. Outro estado vibracional. Você toma um banho.
você vai no mar, você vai buscar fazer coisas que vão deixar você melhor. Então, a exteriorização de energias, a gente pode falar um pouco mais até na próxima aula, que eu penso que é um assunto bem vasto, é assim. Agora, inicie em casa, devagar, por um cômodo seu, vai devagar. A gente, na aula prática ou presencial, a gente tem práticas energéticas. Então, a gente vai ter que fazer alguma aulinha aqui, a gente não pensou ainda como, podendo até aprofundar mais do que esses 10 minutos. O que eu tenho para agregar aqui é que para você poder esterilizar, você tem que estar bem, né, Jack? É óbvio, a qualidade das suas energias tem que ser o quê? O seu pensamento que vai dar forma àquela energia que você está exteriorizando. E aí alguns alunos podem pensar, por que ela não ensina, por que não faz o exercício via... Porque nós recebemos, através do parapsiquismo, né? De estudos, de relação com pessoas que trabalham com energia, de amigos que já são projetores lúcidos, que no momento da pandemia não é indicado online, à distância, a gente realizar esses exercícios. Por quê? Porque existe uma responsabilidade de quem está conduzindo o exercício com o outro. Isso aqui é internet. A gente não sabe onde a pessoa está vendo essa aula. Ela pode estar no ônibus, ela pode estar até num barzinho tomando uma cerveja. Que não é o local mais adequado, por exemplo. Que pessoas estão vendo. Então, a gente não só vai fazer mal, né, para a pessoa, porque a gente não vai poder bancar aquilo ali até ela aprender. Então, por isso, não estão acontecendo os exercícios. Mas quando a pandemia acabar, e até retornando às aulas presenciais, enfim, vida que segue, não vamos parar por conta disso, tá bom? Bom, pessoal, acho que hoje a gente já falou bastante. Então, sobre técnicas energéticas, a gente vai falando passo a passo. E qualquer coisa, manda a sua dúvida. Manda a sua dúvida, né? Sempre lembrando para vocês, aqui o EV, a gente sempre gosta de lembrar, pratiquem o EV. A gente hoje não botamos a imagem dele aqui, mas botamos na última aula e vamos estar sempre voltando com essas imagens para ajudar. Essa e outras, né? Sempre lembrando, mande a pergunta para a gente, para a revista do Espiritismo, @map.org.br. Obviamente, as perguntas que a gente recebeu, a gente não conseguiu responder todas ainda, estão chegando, mas a gente vai colocando nos programas. Acompanhe a gente no MAP Oficial, na Web TV MAP.org e Web Rádio MAP.org. Sempre lembrando, essa aula fica disponível até a entrada da próxima aula. Legal? Os programas relacionados a perguntas e respostas, esse não, fica lá disponível para vocês verem a todo momento. Até a próxima aula. Eu acho que a gente já falou bastante. Desejamos a todos aí uma boa semana e até a próxima aula aí para todos nós.